Clodoal. Eu sou Alisson Santos e, como vocês já sabem, aqui encontram informações sobre os mais variados e diversos assuntos, tais como história, filosofia, cultura e atualidades. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização e vem com a gente nesta incrível jornada. Hoje eu irei apresentar para vocês um resumo do artigo intitulado O Comércio da Morte no Vale do Paraíba Fluminense no século XIX, de autoria de Aguiomar Rodrigues Bruno e de Vladimir Honorato de Paula, ambos doutores em História. Os autores pretenderam, através deste trabalho, por meio de uma abordagem econômica e também social, sobre práticas fúnebres, realizar uma leitura acerca do comportamento da sociedade livre estabelecida no Vale do Piraí, diante da morte, e rituais que pressupunham o sepultamento do corpo. Antônio Alexandre Manuel era um comerciante com uma loja de variedades incluindo objetos funerários voltados para o atendimento das necessidades de uma sociedade em constante processo de envolvimento com a morte. No século XIX, todo bom católico, independente de suas posses, preocupava-se em ter uma boa morte. Ao perceberem a proximidade da morte, as pessoas de então se preparavam com todo zelo para sua chegada. A prática testamentária tinha caráter salvífico e estava diretamente relacionada ao cumprimento das determinações. Neste período haviam as Irmandades do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Arrozal, geralmente organizadas por leigos, assumiam e promoviam atividades devocionais e se distinguiam por dar mais importância às categorias raciais e também sociais. Dentro da perspectiva da salvação cristã, essas irmandades figuravam como verdadeiras intercessoras entre os vivos e os mortos. Ao se incumbirem do rito fúnebre, as irmandades reforçavam seu próprio poder e prestígio perante a comunidade, o que se confirmava, inclusive, pela aquisição dos legados deixados pelos seus confrades em testamentos. Por todo o século XIX, persistiu no Brasil a atitude das famílias buscarem uma numerosa audiência para seus funerais. Por outro lado, cabia-lhes fortalecer o defunto através de rezas e gestos para que os maus espíritos não se apoderassem de sua alma nesse momento tão decisivo. Os funerais geralmente começavam em casa e depois os corpos eram levados em cortejos para as igrejas. Agricultura e comércio foram duas faces da mesma moeda. Desde o século XIX, café e riqueza formavam, no imaginário da época, um par inseparável. É diante deste contexto que temos a figura de Antônio Alexandre Manuel. Ele nasceu no Reino de Portugal. Inserido numa rede local de comercialização de mercadorias desde o ano de 1863, Antônio Alexandre Manuel vai se dedicar ao comércio em sua casa de negócio, quando contava ser um dos principais agentes mercantis devido ao conjunto de atividades que controlava e o alcance de suas transações dentro e fora de Piraí. Antônio Alexandre Manuel procurou atuar na venda de mercadorias, no comércio de sacas de café com a cidade do Rio de Janeiro, no transporte de mercadorias pelo rio Piraí e na manutenção de um serviço de armação fúnebre. A magnitude dessa casa de comércio se deve à amplitude da rede de interesses e negócios e à quantidade dos bens negociados. Cerca de 1.120 produtos compunham o estoque. A grande maioria eram artigos de luxo, como roupas, tecidos, aviamentos em geral, instrumentos de ofício, etc. As diversificações dos empreendimentos comerciais de Antônio Alexandre Manuel
chegaram ao mundo dos mortos. Ele também explorava os ramos envolvidos no mercado funerário. Na listagem dos lançamentos comerciais de 1864, ele já figurava na categoria de armador. Os armadores, eles armavam as casas, vendiam e alugavam os caixões, etc. Ao analisarmos o estoque de produtos objetos de armador, podemos deduzir que o comerciante Antônio Alexandre Manuel era, de fato, um armador fúnebre. Essa era o principal produto do estoque fúnebre dele e correspondia a 36,8% do valor total. O termo essa expressa algo como túmulo de madeira elevado que se faz para sobre ele se depositarem o caixão do cadáver. Em virtude do seu altíssimo valor e considerando ser uma peça rara e única, acreditamos que ela deveria ser alugada. Eram vendidos galão, branco, amarelo, espiguilha, renda, dentre outros. Esses produtos tinham grande aceitação entre os consumidores, tratando-se de fitas que acreditamos adornar os panos fúnebres que cobriam o caixão, cortinas e demais panos no cômodo lutuoso. O preço do caixão variava segundo o tamanho do defunto. Sendo assim, as argolas, florões e asas de metal encarregam-se de compor o caixão com determinada elegância. As velas ou a cera, como se dizia na época, era um artigo muito importante, que vendiam não só nos funerais, mas também para uso na iluminação das casas. Para concluir, os ritos fúnebres ocupavam um espaço privilegiado na vida dos moradores da freguesia de Piraí, oitocentista. Desde a escrita do testamento, instrumento salvífico por excelência, até a escolha da audiência e dos objetos a serem utilizados no funeral, uma série de práticas eram presididas pelo futuro morto com o intuito de garantir uma boa morte. Grandes somas em dinheiro eram destinadas à aquisição de objetos fúnebres, a fim de construir tanto o corpo do morto quanto o espaço ritual desenrolaria sua última viagem. A armação de funerais era um negócio muito lucrativo, tanto que atraiu o interesse do rico negociante Antônio Alexandre Manuel, personagem principal desse nosso estudo de caso. Sua casa comercial era especializada na oferta de uma ampla gama de produtos de luxo, dentre os quais se destacavam as fazendas, tinha tecidos especialmente os de luxo, e os objetos de armador, essas, galões, ceras e caixões. Estes, por sua vez, ocupavam um espaço central na construção do ambiente enlutado do funeral, dado o grande investimento que se fazia na sua aquisição. Os rituais fúnebres das sociedades de antanho, para além de simbolizar e propiciar uma familiaridade social com a morte, construíam toda uma economia. A partir desse estudo de caso, podemos perceber o amplo circuito comercial que girava em torno da morte, o qual condicionava e impactava sobremaneira a circulação social de riquezas e mercadorias. Eu espero que tenham gostado deste breve resumo que acabo de lhes apresentar. Desde já lhes agradeço muito pela atenção de todos que me acompanharam até aqui. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar o meu canal para também apoiar o meu trabalho. E até a nossa próxima aula. Rhythm taking control, chasing dreams. Heartbeat sing, we're one. Heartbeat sing, we're one. Dance, life, control, dreams, dance.